que vocês têm tantas variações? Quais são as diferenças? O que vocês têm em comum? E eu gosto sempre de trabalhar, por exemplo, com o conceito da reforma das 5 solas, né? Que eu digo que ali estão os fundamentos da fé protestante, né? Que são fatores imutáveis. Tá aqui o Rafael também tem como profissão engenheiro, né, Rafael? Sabe assim, depois de uma fundação constituída, exceto os chineses que moveram um prédio, né? Tem um vídeo dos chineses movendo um prédio num carrinho. Os fundamentos de uma construção não se alteram, não se deveriam alterar, né? Então eu acho que assim, quando a gente fala sobre os fundamentos da fé, é muito também nessa característica de que são aquilo sobre o qual a nossa confissão está alicerçada. Valores fortes o suficiente que não tem variação, né? Então, por isso a importância de nós termos esses fundamentos para que a gente entenda lá na frente quando há algum desvio de doutrina, algum desvio de valores verdadeiramente bíblicos, né? Eu acho que essa é a importância dos fundamentos. Sim, e não só também é para o motivo da nossa fé, né? Quando a gente debate, encontra alguém, por exemplo, que está em dúvidas e a gente começa a ter essas dúvidas, é uma coisa complicada, né? Então, a gente tem que ter uma fé bem fundamentada, até para não gerar dúvida sobre o que é principal, as primícias mesmo da fé, percebe? Para a questão apologética, né? Exato, A também. defesa da fé, eu acho que é fundamental para vários aspectos dentro do cristianismo, se a gente for... o cristianismo é uma fé fundamentalista, né? Ela precisa realmente de fundamentos. Ela se baseia no fato da Bíblia ser realmente a palavra de Deus, ela se fundamenta na questão da ressurreição de Cristo, ela se fundamenta na realidade de que Deus criou todas as coisas, de que o homem pecou, todas essas verdades fundamentais é que vão construir uma fé genuína no final e nos conduzir literalmente para o caminho da nossa esperança, né, que é a salvação. Só uma correção, eu falei 5 solas aqui, mas a gente viu no episódio da Reforma Protestante que é uma sexta sola não muito bem explorada. Quero só deixar para aqueles que Sola têm... Ecclesia. Exato, Sola Vamos lá, Ecclesia. nós temos um programa sobre Exato. isso. É um programa sobre a Reforma Protestante no mês de outubro. Inclusive, trata especificamente, não especificamente da Sola Ecclesia, mas da história da igreja, mostrando os fundamentos da fé cristã na trajetória do cristianismo e, obviamente, abordando a sexta sola. Mas eu acho que isso, pessoal, eu acho que o ponto fundamental é entendermos que Deus nos chama para o exercício de uma livre consciência. E esse é um ponto muito presente nas Escrituras. Deus nos chama para entender, para usar a razão que Ele nos deu, o intelecto que Ele nos deu, a capacidade reflexiva e crítica que Ele nos deu, a fim de usarmos isso bem. Nós vemos na conclusão da apresentação da lei, lá no livro de Deuteronômio, diz: eu apresento a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que haja vida sobre ti e sobre a tua descendência. Mas então, ele faz a apresentação do que é, ele chama eles para uma reflexão crítica do que estava sendo dito ali. Então, eu falei isso, agora eu sugiro que vocês escolham, né, esse caminho. Então, isso faz parte da vida do cristão. Pensar, refletir, analisar, julgar, avaliar. E para isso nós temos que ter fundamentos que orientem a nossa análise. Fundamentos que orientem ou que sejam basilares para aquilo que nós vamos avaliar. Nos fazem uma proposta de emprego, por exemplo, ou uma proposta qualquer de um negócio. Eu posso ou não aceitar. E aí eu tenho que ter um fundamento por baixo para dizer, olha, eu posso aceitar porque isso está de acordo, um aliado com o fundamento da fé. Ou não posso aceitar. Por que eu não posso aceitar? Porque tem um fundamento da fé que me diz que eu não posso aceitar isso. Então, conhecer esse fundamento nos leva ao que o Rafael falou, né? A viver uma vida cristã prática e uma fé prática também. Ainda que hajam elementos espirituais no operar da fé em nós e evidências também de condições sobrenaturais, isso não pressupõe a anulação da razão. Isso não pressupõe o fim do uso do intelecto humano. Pelo contrário, o intelecto humano, inclusive, tem que ser usado até para avaliar, né, as condições espirituais para ver se são de Deus ou não. Então, de todas as formas, nós temos que pensar sobre a nossa vida com Deus. Eu acho que teve um determinado momento na história, né? Porque no início não havia tanto, mas principalmente no movimento iluminista, criou-se um pensamento que perdura até hoje,
de que a fé e a razão são coisas que não podem andar de mãos dadas, né? Muito pelo contrário. Desde o início, o que Jesus ele nos ensina é que é muito racional tudo aquilo que ele ensina. A palavra dele, ela traz a racionalidade em função de poder apresentar na prática, né, evidências de tudo aquilo que ele fala. A gente sabe que o método científico ele pode ser baseado tanto na questão da hipótese quanto na questão do empirismo. Quando a gente está falando de empirismo, que é o experimento em si, é algo que é observável, né? Não há discussão, é um fato, é algo fatídico. E se é fatídico, não há de se haver discussão.